Esta é a nona classificativa do Rally Portugal, a segunda deste sábado. Os pilotos, os principais, os mais rápidos, já cumpriram a passagem por Santa Clara com os 22 km e 610 metros. Estas são imagens de Almodóvar, que é a classificativa mais longa desta edição 2009 do Rally de Portugal. Almodóvar, que tem 27 km e 180 metros. Acompanhamos aqui o Ford Focus WRC de Mikko Hirvonen. É ele o primeiro piloto na estrada. Mikko Hirvonen, que lidera o Rally após já a especial de Santa Clara, com 13 segundos e 4 décimos de vantagem sobre Sebastian Loeb. Loeb foi o mais rápido em Santa Clara. Ele bateu Hirvonen por 4 segundos e 6 décimos e reduz a diferença para 13 segundos e 4 décimos. De referir que, à partida para esta segunda etapa, ou este terceiro dia de prova, Sebastian Loeb estava a 18 segundos de Mikko Hirvonen. O problema é que Hirvonen está, nesta manhã, a abrir a estrada, também o vai fazer à tarde, mas de manhã está a apanhar-se esta estrada ainda com terra muito solta e daí a ter naturais dificuldades de tração. Para me acompanhar nestes comentários tenho o jornalista António Catarino. Muito bom dia, António. A situação de ontem, em que Sebastian Loeb acabou por perder terreno para Mikko Hirvonen porque era o primeiro na estrada, hoje invertem-se os papéis. Muito bom dia, e este será um ónus para Mikko Hirvonen. A tarefa de abrir a estrada não é fácil, nomeadamente depois do arranjo que as classificativas foram sujeitas. Há naturalmente uma camada mais fina de terra a cobrir o piso muito duro destas classificativas alentejanas e é natural que Mikko Hirvonen tenha naturais dificuldades. Para a Citroën, esta manhã será de ataque, já que com Dani Sordo agora na terceira posição e Sebastian Loeb já no segundo lugar, apenas a 13 segundos e 4 décimos de Hirvonen, é natural que ambos os pilotos da Citroën queiram tirar partido dessa limpeza, como se diz na gíria, que Mikko Hirvonen vai fazer, definindo as trajetórias para os pilotos que vêm logo a seguir. Nas segundas passagens esse trabalho já está feito, as diferenças não serão obviamente aí tão grandes, daí que seja natural que os pilotos da Citroën, nomeadamente Sebastian Loeb, desfira esta manhã um ataque cerrado à liderança de Mikko Hirvonen. O certo é que Hirvonen, para já e após realizada a especial de Santa Clara, o certo é que Hirvonen conseguiu ficar à frente de Dani Sordo. O espanhol certamente que não fez uma boa especial de classificação, era o segundo carro na estrada e ainda assim perdeu 1 segundo e 7 décimos para Hirvonen. Significa que nas contas o espanhol está a 16 segundos e 7 décimos do piloto finlandês. Petter Solberg subiu à 4ª posição, isto porque Marcus Grönholm não terminou a classificativa de Santa Clara. O piloto que estava convidado pelo Automóvel Clube de Portugal para abrilhantar esta edição de 2009 do Rally, e abrilhantou de que maneira nos dois primeiros dias, na especial e no dia de ontem, mas chegou a estar em segundo, só que depois teve problemas com a suspensão no último troço no dia de ontem, caiu para o 4º lugar e hoje, ao que tudo indica, ainda sem confirmar-se, poderá ter abandonado devido a problemas de motores. Problemas que foram agravando. Marcus Grönholm rolou durante algum tempo muito devagar nesta classificativa e terá prejudicado naturalmente Petter Solberg, que era o concorrente que vinha logo a seguir. Muito pó no ar hoje, há menos vento que nos dias anteriores, o calor vai certamente apertar lá mais para a tarde neste dia. E é um aumento de temperatura, António. Há mesmo a previsão do Instituto de Meteorologia de um aumento de temperatura hoje para o sul do país. E, aliás, o vento não dissipa com grande rapidez o pó, é natural que o Petter Solberg tenha tido naturais dificuldades, e daí o facto de ter perdido cerca de 25 segundos para o mais rápido nesta classificativa, que foi Sebastian Loeb. De qualquer das formas, Petter Solberg tem deliciado os espectadores com uma atuação verdadeiramente espetacular, extraindo tudo aquilo que é possível do Citroën Xara WRC, um carro da anterior geração, mas com um piloto norueguês ao volante tem sido de facto
uma delícia para quem gosta verdadeiramente de rallies, ver conduzir nos limites, como tem feito o piloto nórdico e que está já na quarta posição. Petter Solberg, que não foi particularmente feliz no rally do país que é natural, na Noruega, e depois um espetacular terceiro lugar em Chipre e que está já relativamente perto do pódio, está na quarta posição, no entanto já com uma diferença grande em relação aos três primeiros. Solberg nesta altura está já um atraso de 1 minuto 29 segundos e 7 décimos em relação a Mikko Hirvonen. Petter Solberg explica-se o facto de ter feito um bom desempenho no Rally de Chipre, é que no Rally de Chipre as estradas são bem mais sinuosas, e daí o Ksara WRC não demonstrar que perdia tanto tempo para as novas versões do WRC. Vamos aqui em repetição este gancho, esta esquerda feita por Mikko Hirvonen. Referir que Hirvonen é já o único representante da equipa oficial da Force, o único que dá pontos para a equipa no campeonato, já que Jari-Matti Latvala abandonou no dia de ontem de manhã, depois de um acidente, um pavoroso acidente, uma queda de mais de 150 metros, sempre com o carro a capotar sucessivamente. Nós contámos que foram 11 voltas que deu até o momento em que conseguimos ver, porque depois a imagem já não mostrava mais, mas o certo é que a segurança, a gaiola de segurança resistiu a todos os impactos do Ford Focus WRC e Jari-Matti Latvala e o companheiro de equipa, neste caso o navegador Mika Anttila, saíram os dois ilesos do acidente. Muita sorte para Jari-Matti Latvala, que ontem completou 24 anos. Não teve propriamente a prenda desejada, estava no comando do rally a fazer uma boa prova, mas mais uma vez, António, o Jari-Matti Latvala cometeu um excesso, e ou seja, é a terceira vez este ano em 4 provas que ele não dá pontos para a Ford. Falava-se ontem, uma conversa que eu apanhei dentro da equipa Ford, que possivelmente estaria a equacionar-se a possibilidade do Jari-Matti Latvala ser estudado, o futuro do piloto na equipa oficial. Já aconteceu o ano passado, ele em provas de asfalto foi substituído pelo experiente Freddy Likes na equipa principal. Ele passou para a Stobart. Agora fala-se é que Malcolm Wilson terá ficado impressionado com o ritmo de Marcos Grönholm. Grönholm optou por abandonar no final da época de 2007, se bem se recordam. Não era que a Ford não o queria lá, ele é que optou por abandonar, já estava um pouco cansado de tantas viagens, mas o certo é que parece que o enorme finlandês terá gostado do regresso, e numa entrevista que deu à Antena 3, ele acabou por dizer que no domingo depois logo se veria. Deixou no ar a hipótese de que nada estaria fora do alcance dele poder regressar de novo ao Campeonato do Mundo de Rallies. De facto, o Marcos Grönholm mostrou-se particularmente agradado com este regresso, 16 meses depois. É natural que o piloto finlandês sentisse alguma saturação, até pelo facto de não ter conseguido roubar nenhum dos títulos a Sebastian Loeb nos últimos tempos. Enfim, Grönholm teve uma retirada estratégica, um ano sabático, mas o bichinho está lá e Marcos Grönholm não ficou particularmente entusiasmado com as experiências que foi tendo ao longo do ano passado, nomeadamente com participações esporádicas em provas de rallycross, e que está vinda até Portugal, uma vinda que Marcos Grönholm classificou como esporádica, mas não sabemos até que ponto não terá aberto a porta e motivado de novo o piloto finlandês, que ontem teve um desempenho francamente positivo ao longo da etapa. Foi pena, de facto, os problemas sentidos na fase final da etapa, nomeadamente na última classificativa, até quando rodava já no pod Khalid Al-Qassimi, que vinha com problemas no Ford Focus, e Marcos Grönholm queixava-se no final de estranhas vibrações na direção. Hoje foi pena, de facto, confirmarem-se esses problemas de motor que traíram o esforço de Marcos Grönholm. De qualquer das formas, poderá ser uma hipótese para Malcolm Wilson ver regressar o bicampeão do mundo à equipa Ford. Uma
mudança, uma alteração no seio da equipa que poderá não ser assim tão fácil quanto à primeira vista possa parecer, pese embora o facto de Jari Latvala ter tido um início de temporada francamente desastroso, mas há situações contratuais que muitas vezes é preciso acautelar. E Latvala tem a seu lado um dos mais poderosos managers do Mundial de Rallys, como é o seu compatriota Timo Yuki, e portanto há aqui toda uma sequência de situações contratuais que será necessário equacionar, e portanto ontem falava-se muito a quente, inclusivamente adiantava-se nos bastidores do Mundial de Rallys que Latvala poderia inclusive já não alinhar na Argentina. Vamos esperar para ver até que ponto Malcolm Wilson consegue ultrapassar de facto esta situação que é extremamente penalizante, que ontem alterou por completo a estratégia da equipa, que não estava mesmo nada à espera de hoje ter de abrir a estrada, fazendo recair esse ónus na equipa Citroën. Portanto, Latvala tem realmente um prazo, digamos, para estar na equipa fora, já que, como referiste, Paulo, no ano passado, nas provas de asfalto, ele levou um cartão muito amarelo, veio para este rally alaranjado. Sim, alaranjado. Veio para este rally de Portugal já pensado que tinha que pontuar, fazer um ponto de qualificação, e nada disso aconteceu. Depois de acompanharmos durante muito tempo, através do helicóptero da RTP, as imagens de Mikko Hirvonen, agora já com as câmaras colocadas no chão, a passagem do piloto finlandês, uma classificativa que tem zonas de longas retas muito rápidas, onde os pilotos devem chegar muito perto dos 200 km por hora. Regressamos de novo ao helicóptero da RTP. Mikko Hirvonen, que dispõe nesta altura à entrada para esta classificativa de Almodóvar, que estamos a transmitir na RTP1, dispõe de 13 segundos e 4 décimos. De referir que há mais tempos já em Santa Clara para Armindo Araújo, ele que fez até ao momento o 13º tempo. O piloto português está na 12ª posição da classificação geral, sendo que Armindo Araújo para já perdeu a posição para Patrick Flodin e Britt Nielsen foram mais rápidos que o piloto português. Britt Nielsen está agora à frente de Araújo na liderança do agrupamento de produção. A diferença entre o piloto português e o piloto Flodin é de 9 segundos e 7 décimos. Armindo Araújo, que partiu para esta etapa na liderança do PWRC, mas que já nesta classificativa de abertura deste terceiro dia ficasse para trás. Revimos aqui a prova de Mikko Hirvonen, o piloto que está a cumprir estes 27 km, 180 metros. Segundo na estrada é Dani Sordo e depois vamos ter Sebastian Loeb. Os pilotos estão todos separados por 2 minutos. É uma obrigatoriedade do regulamento, até porque estes carros do WRC levantam muito pó, como se pode ver através desta imagem. Portanto, 2 minutos. Não havendo vento, até pode, em algumas zonas de mais arvoredo, que não é o caso deste local, António, criar algumas dificuldades com a dissipação do pó. Realmente dificuldades suplementares, já que hoje, como há pouco referi, está muito menos vento, assim, uma condição verdadeiramente espetacular. Este nosso carro, o Dani Sordo, apoiado por muitos compatriotas. Os pilotos dispõem de 6 pneus para estas 3 primeiras classificativas. Levam 4 montados e 2 subcelentes. Depende, há pilotos que podem não levar 2, podem só levar 1 por questões de peso, mas habitualmente levam 2 pneus subcelentes. E aquilo que eu pude ontem ver na chegada, depois da segunda ronda das classificativas da tarde, vemos aqui no intermédio 18,1 que Dani Sordo está a ganhar 2 segundos e 3 décimos a Mikko Hirvonen. Sordo, portanto, mais rápido que o piloto finlandês nesta passagem por Almodóvar. Aqui está o espanhol, mas dizia ontem que os pneus estavam, 2 deles muito degradados no forfocus do finlandês Mikko Hirvonen. Os pisos particularmente duros, nomeadamente nas segundas passagens, já com muita pedra à vista, portanto a exigir bastante dos pneus. Cada piloto dispõe aqui de 46 pneus, eles são os Pirelli Scorpion, referência 205-65, portanto pneus iguais para todos os concorrentes. Aliás, há marca única no Mundial de Rallys. De qualquer das formas, os pneus atirem-se aqui a um
rude teste, já que os pisos estão particularmente abrasivos e, nomeadamente, em termos de segundas passagens, há já muita pedra solta. Aliás, viu-se ali no interior daquela curva que estava uma pedra de grandes dimensões, por onde passou o pneu dianteiro direito de Dani Sordo. Sebastian Loeb nas imagens, acompanhado pelo simpático Daniel Elena. Esta dupla francesa, de facto, e apesar destes pilotos que têm, de facto, no caso de Loeb e Elena, já de 50 vitórias, vamos ver aqui o tempo que faz ao intermédio, quilómetro 18,1, o tempo de Sebastian Loeb, quanto é que ele está a ganhar ou a perder em relação a Sordo e a Mikko Hirvonen. Hirvonen é o piloto que está a abrir a estrada, está com isso a sentir grandes dificuldades e repara, são 7 segundos e 3 décimos para Sebastian Loeb em relação a Dani Sordo, e depois, se somarmos a diferença que tínhamos há pouco de Sordo para Loeb, isto dá já quase 13 segundos de diferença. Está muito perto Sebastian Loeb e a este ritmo, António, eu arrisco-me a dizer que Sebastian Loeb vai chegar ao final desta especial se o Hirvonen não contra-atacar nos últimos quilómetros já no comando do rally. É natural que assim aconteça, portanto, em termos lógicos, é natural que Sebastian Loeb, com esta atuação verdadeiramente espetacular, faça o que quer deste Citroën C4 WRC, um carro cada vez mais adaptado às características, à técnica de condução de Sebastian Loeb, um carro que cresceu com o piloto francês, e há aqui também muito trabalho do engenheiro Didier Clément, que tem acompanhado o Sebastian Loeb desde que chegou à alta roda dos rallies, o que é um produto Citroën que veio dos troféus de promoção. De qualquer das formas, este Citroën C4 WRC pisa muito bem o terreno. Ele, esta temporada, surge com uma suspensão melhorada, permite ao carro estar ainda mais agarrado ao chão e, de facto, com a rapidez e o ritmo impressionante de Sebastian Loeb, os resultados acabam naturalmente por aparecer. Mikko Hirvonen, e porque há essa informação, os pilotos dispõem dentro do carro de um pequeno computador que lhes vai mostrando, vai dando as informações do que é que os seus adversários estão a fazer, e Hirvonen já deve ter visto que está com demasiados parciais a vermelho e a perder já 10 segundos e 9 décimos para Sebastian Loeb ao quilómetro 18. Faltam ainda mais 9 até ao final. A diferença entre os dois, a entrada para esta classificativa era de 13 segundos e 4 décimos, portanto não está muito longe. A este ritmo, Sebastian Loeb poderá passar para a frente. Agora vamos ver se o Mikko, na parte final, ao ver aqueles parciais vermelhos, se vai forçar ainda mais o andamento, procurar não perder muito mais tempo para Sebastian Loeb. Mas vai ser difícil, António, porque ser o primeiro na estrada nesta fase do rally é muito complicado. É de facto muito difícil a Mikko Hirvonen tentar suster o ataque do Citroën. Mikko Hirvonen está já a chegar ao final da especial, onde está o João Paulo Almeida para falar com o piloto finlandês. É para lá que agora caminha Mikko Hirvonen, primeiro carro na estrada, vai agora parar junto ao controle. Paulo Filipe, tenho aqui a Mikko Hirvonen, vou tentar abrir a porta e falar com o piloto. Mikko, how did it run? Sorry? How did it run? That wasn't so good. I don't know. Driving was okay. It felt really good, but maybe on this stage I was just cleaning the road a bit more than before, and nothing much I could do. Jim's car, everything okay? His car is fine. No problem whatsoever. So we just. Lots of sweeping. As palavras de Mikko Hirvonen a dizer ao jornalista João Paulo Almeida que o carro está bom, mas a deixar claro que não ficou satisfeito com o desempenho que teve. O facto de estar a abrir a estrada fê-lo perder muito tempo e talvez, António, ele não estivesse a contar perder tanto tempo nesta especial. Ele sabe perfeitamente aquilo que estava a perder para o Sebastian Loeb. Quando já vemos nas imagens o norueguês Petter Solberg com um Xara WRC, piloto que o ano passado ficou sem carro para conduzir esta temporada, depois do súbito abandono da equipa Subaru, que também deixou sem volante para esta temporada Chris Atkinson. Atkinson fez uma prova esporádica na Irlanda com o Junior Team da Citroën. Petter Solberg não conseguiu arranjar um carro para correr
correr em 2009, chegou a ter alguns contactos com Malcolm Wilson, mas o facto é que não chegaram a acordo os dois intervenientes e, portanto, Peter Solberg teve de partir para uma outra solução essa que foi conduzir um carro de um Mossara WRC privado. E a chegar também já ao final, junto do João Paulo Almeida, está o Dani Sordo, que faz aqui o melhor tempo, bem melhor que Mico Irvine. Dani, está tudo bem? Está tudo bem? Está a andar muy rápido. Sí, todo bien. Tramo muy difícil. Muchos rasantes y la verdad es que es muy difícil, pero bueno, bien, el coche bien. Lo viene por detrás muy fuerte, pero bueno, le hemos conseguido quitar un poco de tiempo a Irvonen. Dani Sordo a dizer-se que é uma especial muito difícil, repare-se no esforço que o piloto despendeu nesta classificativa, que vinha de facto bastante rápido a ganhar tempo Mico Irvonen, mas quem vem de facto bem mais rápido é Sébastien Loeb, o piloto francês, que pode aqui de facto nesta classificativa passar para a liderança do Rally de Portugal, isto apenas e só na segunda classificativa deste terceiro dia de prova da quarta prova do Campeonato do Mundo de Rallys. Vamos vendo em repetição a passagem de Peter Solberg. Peter Solberg está na quarta posição deste Rally de Portugal, depois do abandono de Marcos Gronholm na especial de Santa Clara, que abriu este terceiro dia de prova, contando obviamente com a super especial de quinta-feira. Sébastien Loeb, aqui está já ele, no final da classificativa. Bem rápido o piloto francês, que faz naturalmente o melhor tempo. 17 minutos, 14 segundos e 6 décimos para Sébastien Loeb. Agora é procurar saber e fazer contas para ver se ele já está no comando. Agora está junto do João Paulo Almeida para reportar aquilo que mais importante aconteceu nesta classificativa. João. Ça s'est bien passé, ouais. Ça a été, pas de problème, j'ai vraiment attaqué au maximum. C'est sûr que... Vous roulez très vite. C'est une belle bagarre avec Mico. Ouais, c'est une belle bagarre avec Mico et on est à la limite déjà hier, mais là, avec la position sur la route, pour moi, c'est mieux. Donc hier, on a perdu beaucoup, enfin, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est bien. Inverteram-se os papéis, como disse aqui Sébastien Loeb. Ontem perdeu muito tempo, hoje não. Hoje veio de facto a andar muito depressa. Um ritmo impressionante para o piloto francês, que fez de facto o melhor tempo desta especial de classificação. Eu ainda não disponho aqui dos tempos para já de Sébastien Loeb e das contas feitas com Mico Irvonen, para então percebermos se de facto o francês passou ou não para o comando do Rally. Malcolm Wilson já nas imagens, o piloto filho de Malcolm Wilson, não, Matthew Wilson, filho sim de Malcolm Wilson. O Matthew tem vindo a subir em termos de classificação geral. O piloto da equipa Ford Stoller entrou para esta especial no quinto lugar, atrás de Peter Solberg, a 26 segundos e 7 décimos do norueguês. Continuamos ainda sem os tempos do site oficial desta prova, para tentar percebermos que Sébastien Loeb já está no comando com 1 segundo e 6 décimos de vantagem sobre Mico Irvonen. Ou seja, Loeb fez 17, 14, 6, ganhou nesta especial 15 segundos a Mico Irvonen e portanto passou para o comando do Rally de Portugal. Mico Irvonen, que desce
para a segunda posição. Mikko Hirvonen, que está a 1 segundo e 6 décimos de Sebastian Loeb e que tem nesta altura uma desvantagem de 13 segundos e 8 décimos para, ou melhor, uma vantagem de 13 segundos e 8 décimos para o espanhol Dani Sordo. Estes são para já os tempos que dispomos no final desta classificativa de Almodóvar, a nona especial, sabendo que Sebastian Loeb, portanto, António, confirmou-se aquilo que eu tinha dito, ao quilómetro 18, Loeb está no comando. Perfeitamente natural, é uma situação lógica, aliás, confessada por Sebastian Loeb no final da classificativa. Hoje inverteram-se naturalmente os papéis, era aquilo que a equipa fora não estava à espera, ter de abrir hoje a estrada nesta etapa mais extensa do Rally de Portugal, e daí o facto de Sebastian Loeb, para mais sendo o terceiro na estrada, ter naturais vantagens em relação a Mikko Hirvonen. Agora há aqui passagem já com a frente destruída do Evgeny Novikov. Já bateu. O piloto traz um furo na roda dianteira direita. Evgeny Novikov traz um furo na roda dianteira direita devido a uma saída de estrada. Vai ser um mau tempo para este jovem piloto que transitou do PWRC e passou este ano para o WRC, faz parte da equipa do Junior Team da Citroën, que já perdeu um carro esta manhã, o de Sébastien Ogier, que não concluiu a passagem por Santa Clara. Santa Clara ditou o abandono para Sébastien Ogier e ditou também o facto de Armin de Rouge perder a liderança no PWRC para Patrick Flodin. Dificuldades naturais para Evgeny Novikov. Solberg no final, aqui está ele, que o tempo faz piores, melhor dizendo, que Sebastian Loeb. Os pilotos, António, que dá para ver, estão a chegar todos eles muito cansados ao final da especial. Esta é a especial mais longa do Rally, 27 km, 180 metros. Está também o tempo a aquecer-se e, portanto, as dificuldades dos pilotos são muito grandes nesta classificativa. Dificuldades ainda maiores agora para Evgeny Novikov, que traz um furo na roda dianteira direita. Nós estamos com algumas dificuldades para obter os tempos no final do troço. Pedimos desculpas aos nossos espectadores, mas vamos tentar mantê-los sempre o mais atualizados possível, seguindo os sites oficiais, não só do Automóvel Clube de Portugal, como também o do WRC. E para já temos mais classificações para referir. Peter Solberg faz mais 18 segundos e 2 décimos que Sebastian Loeb. Peter Solberg, que é o quarto mais rápido até ao momento. Solberg está nesta altura a 1 minuto 7 segundos e 8 décimos de Loeb, que é agora o novo líder do Rally de Portugal. É o quinto líder diferente nesta quarta prova do Campeonato do Mundo. Já tinham passado pelo comando Henning Solberg, este que vemos nas imagens. Foi o mais rápido na super especial que se realizou aqui no estádio do Algarve na quinta-feira. Depois esteve no comando lá de Vala até sair da estrada e destruir por completo o Ford Focus WRC. Passou então para a liderança o espanhol Dani Sordo e no final do dia de ontem foi Mikko Hirvonen que assumiu o comando do Rally. Agora, na nona classificativa e depois de Sebastian Loeb ter sido o mais rápido, Sebastian Loeb, que refira-se esta manhã, entrou ao ataque. O francês, em duas especiais já realizadas, fez os 2 melhores tempos. Há pouco, na entrevista ao João Paulo Almeida, ele referiu precisamente que a posição na estrada hoje é bem melhor do que a de ontem. Ele hoje é a terceira na estrada, está a beneficiar do facto de ter não só Mikko Hirvonen como o seu companheiro de equipa a limparem a estrada para ele depois, já sem aquela gravilha solta, fazer de facto excelentes tempos. Sebastian Loeb, que está no comando, é o quinto líder diferente deste Rally de Portugal. António, faltam ainda mais 4 classificativas
para o final deste primeiro dia. Durante a manhã ainda vamos ter a classificativa do Vascão, com 22 km e 800 metros, altura ainda para Sebastian Loeb continuar a ganhar tempo a Mikko Hirvonen. Depois da parte da tarde, o Hirvonen pode aí equilibrar um pouco mais a luta com o Sebastian Loeb. Mas ontem faziam-se apostas entre os principais diretores das equipas que este rally talvez só se iria decidir na super especial de domingo. Estou em crer que não, estou em crer que Sebastian Loeb praticamente poderá arrumar a questão hoje, isto em termos normais, e se é que há lógica nos rallies. Aliás, é um dos sortilégios deste tipo de competições, os imponderáveis que surgem quando menos se espera. Não nos espera. podemos esquecer aqui de uma situação, é que quem abrir a estrada amanhã, se não dispôs hoje, a diferença entre o Mikko e o Sebastian era de 18 segundos e ela foi anulada em 2 troços, e amanhã há 4 troços. Diga-se que 2 deles, cada passagem por estes 2 troços são 38 km, portanto amanhã são 38 mais 38 à tarde, portanto temos aqui aproximadamente ainda pouco mais de 70 km para decidir. Pode haver aqui, se a diferença entre o Loeb no final do dia de hoje e o Mikko Hirvonen não for superior a esses 15, 18 segundos, que o facto de o Loeb amanhã abrir a estrada pode perder essa vantagem que pode ter para o Mikko Hirvonen. Mas Sebastian Loeb gera muito bem esse tipo de dificuldades, essa pressão praticamente não existe para Sebastian Loeb. Aliás, no último rally em Chipre, Sebastian Loeb deu realmente provas dessa maturidade tática, já que foi vendo a diferença para o mais direto possível para Mikko Hirvonen diminuir, mas mesmo assim Sebastian Loeb, num fácil derradeiro, conseguiu vencer a terceira prova desta temporada e assim manter a invencibilidade. Estou em crer que ao longo da manhã Loeb vai atacar ainda mais forte, nomeadamente na classificativa de Vascão, que é uma novidade em termos de mundial. Foi uma especial estreada o ano passado nesta prova do Automóvel Clube Portugal, então pontuável para o Intercontinental Rally Challenge, o IMC, e de facto estamos a crer que Loeb preocupar-se-á em garantir a maior diferença possível até ao final desta secção, e é natural que à tarde Mikko Hirvonen possa eventualmente perder menos para o piloto de Citroën. Isto são deduções lógicas, como há pouco referi, se é que a lógica tem cabimento nos rallies. Seguimos com Konrad Reutenbach, o piloto do Zimbábue, que está atrás de Mads Østberg, que foi o piloto que vimos antes de Konrad Reutenbach. Mads Østberg tripula um dos Subaru Impreza, que eram carros do ano passado de Chris Atkinson e também de Peter Sober. Konrad Reutenbach, esse que vemos agora nas imagens, está com um dos Citroën C4, piloto que já o ano passado esteve com a equipa francesa e que repete a experiência no seu segundo ano no WRC. Este jovem piloto do Zimbábue, refira-se que Konrad Reutenbach estava a 1 minuto e 2 segundos de Mads Østberg à entrada para esta especial de classificação, nona deste Rally de Portugal, na nona classificativa, Almodóvar, com 27 km, 180 metros. Continuamos a ver o Citroën C4 de Reutenbach, a Citroën que está de facto bem representada lá na frente. Nos 3 primeiros lugares consegue colocar 2 carros, o de Sebastian Loeb, o novo líder do Rally de Portugal, novo líder com 1 segundo e 6 décimos de vantagem sobre Mikko Hirvonen. Hirvonen nesta classificativa perdeu 15 segundos para Sebastian Loeb. Um ritmo impressionante para o piloto do Citroën. Na classificativa anterior, Santa Clara, António, com 22 km, Hirvonen tinha perdido só 4 segundos e 6 décimos. Aqui o grande problema foi que, de facto, Sebastian Loeb terá aproveitado algumas dificuldades adicionais com Mikko Hirvonen, que poderá ter sentido problemas. Do lado direito temos na imagem Evgeny Novikov, que chegou ao final da especial com o pneu dianteiro direito furado. Já tínhamos mostrado essa imagem a meio do troço, em virtude, muito possivelmente, de um toque
que o piloto deu e furou este pneu. Ele ainda dispõe à partida, se não os mudou antes desta classificativa, de 2 pneus subsolentes no interior do Citroën C4. Evgeny Novikov, que o ano passado estava a correr no PWRC, acabou por, nesta classificativa, prejudicar, se calhar, possivelmente, Henning Solberg, que terá apanhado muito pó ao vir a perseguir o piloto do Citroën C4. Henning Solberg e Kato Menkenrud, esta dupla de pilotos norueguesa. Henning é o irmão mais velho de Peters. São, de facto, 2 pilotos extremamente simpáticos, sempre bem dispostos, mesmo quando as coisas correm mal, e correm muito mal às vezes, nunca perdem a boa disposição e estão sempre disponíveis para falar aos jornalistas no final das especiais de classificação. Vemos aqui o pó que vai sendo deixado no ar. Não há de facto muito vento esta manhã, quando seguimos aqui o desempenho de Federico Villagra, o piloto argentino, que para já vai estando no 10º lugar. É o pior, poderemos dizer, dos pilotos que habitualmente participam no Mundial de Rallys com WRC. Khalid Al-Qasimi, bom, esse ainda é pior ainda que o Federico Villagra. Não está a ter aqui um rally particularmente famoso, este piloto dos Emirados Árabes Unidos. Foi ele que trouxe o patrocínio da cidade de Abu Dhabi para a equipa Ford. Khalid Al-Qasimi está a fazer pior do que o russo Evgeny Novikov, ou pelo menos está a aproximar-se desse ponto e poderá fazer pior do que Evgeny Novikov. Enquanto vemos já aqui nas imagens Mads Ostberg a concluir esta classificativa, o piloto do Subaru Impreza, que para já, dada a indicação aqui, com o 7º tempo, uma média de 91,5 km por hora. O tempo, a média que Mads Ostberg fez nesta classificativa de Almodóvar, estamos a acompanhar aqui em direto na RTP1. Recordo que logo mais na RTP2, a partir das 15 horas e 25 minutos, vamos estar a acompanhar em direto esta segunda passagem, também por este troço de Almodóvar. Quanto a Khalid Al-Qasimi, que há para dizer deste piloto, António? É vocês nos diriam um piloto pagante, como referir-se bem, trouxe o patrocínio de Abu Dhabi, muito bem recebido, obviamente, pela M-Sport e pela fora. De qualquer das formas, um piloto simpático, não tem a rapidez de Nasser Al-Attiyah, um dos grandes animadores do Mundial de produção e que ontem esteve na Mas liderança. também não parte tantos carros. É evidente, mas também Nasser Al-Attiyah consegue outros resultados, já conquistou o Mundial de produção em 2006. Sim. E consegue transformar às vezes aqueles BMW X3 que participam nos provas de todo terreno em pick-ups também. Se bem te recordas do ano passado aqui no Transibérico. É óbvio que a rapidez muitas vezes tem um preço, muitas vezes os resultados não traduzem efetivamente o desempenho dos pilotos, mas estamos a falar de realidades diferentes até em termos de campeonato do Médio Oriente. E aqui já nas imagens de Armin Daruz, e Nasser Al-Attiyah liderou a produção até ter captado e deixou esse lugar para Armin Daruz no decorrer do dia de ontem. Hoje de manhã o Armin perdeu essa liderança para Patrick Flodin na especial de Santa Clara. Ontem o Armin queixou-se que na especial da manhã não optou pelos melhores acertos para o Mitsubishi, mas depois retificou essa situação para as segundas passagens. Apreciou um pouco mais a suspensão, mas Armin Daruz está a fazer uma prova bastante inteligente, está a seguir a tática correta. O facto de ter perdido a liderança em termos de mundial de produção em relação ao campeonato não quer dizer absolutamente nada, já que Armin Daruz, se garantir o segundo lugar, passa para a frente do Mundial com um ponto de vantagem em relação ao Patrick Sandel. E pela experiência com o mesmo número de provas. Exato. E pela experiência que Armin Daruz tem neste projeto muito bem estruturado, muito bem direcionado, coisa que muitas vezes não acontece em Portugal, Armin Daruz está a colher já os frutos dessa experiência. Sabe que o nível dos pilotos é muito bom neste Mundial de produção. Os vencedores são por vezes inesperados, há uma grande alternância em relação aos vencedores das provas e aqui naturalmente a apostar na regularidade e a deixar-se de
loucuras, como ele ontem me confessava, preferindo, obviamente, garantir o máximo de pontos possível para o Campeonato do Mundo de Produção. E como é imprevisível este Campeonato do Mundo de Produção, se olharmos ao Rally do Chipre, segunda prova que teve lugar há 2 semanas, em que Armindo Araújo dominou até à penúltima classificativa, quando teve um problema mecânico que lhe retirou a possibilidade de vencer esse Rally do Chipre. Aqui, para já, Armindo Araújo está a 9 segundos e 7 décimos de Patrick Flodin, tem 7 segundos e 7 décimos sobre o Brede Nilsson, que vem logo atrás. Portanto, os 3 primeiros da produção estão todos muito juntos, separados apenas por 16 segundos, pouco mais de 16 segundos. Mas, de facto, o Armindo, aquilo que se nota quando se fala com o Armindo, aqui vemos Patrick Flodin, que é agora o líder já do PWRC à entrada para esta classificativa. Aquilo que se nota é uma maturidade muito grande do piloto português, que depois de fazer já 2 temporadas, esta é a 3ª no Mundial de Produção, percebeu perfeitamente que este é um campeonato de regularidade e às vezes até pode não se ganhar nenhuma prova e ser-se campeão. Em relação àquilo que falávamos em relação a Nasser Al-Attiyah, que foi um piloto extremamente rápido, que o ano passado muito poucos pontos conquistou em termos de Mundial de Produção. E Armindo Araújo, de facto, está numa fase excelente da carreira, em bom momento de forma e, sobretudo, disposto a esquecer a temporada recheada de azares que teve o ano passado. Não foi nada feliz, ganhou especiais, esteve várias vezes na frente e depois não conseguiu concretizar em resultados. Já aconteceu sempre qualquer coisa. Este ano, quando parecer que tudo está a ser, felizmente, bem diferente para Armindo Araújo. Portugal merece, de facto, pilotos a este nível. Foi pena que Bernardo Sousa tivesse captado logo no shakedown, que temos também mais pilotos, caso de Bruno Magalhães, o bicampeão nacional, que merece, sem dúvida, uma oportunidade internacional e uma carreira mais duradoura, como tem sido a de Armindo Araújo e de Bernardo Sousa, que vai já na 2ª temporada no Mundial de Produção. Na altura em que vemos Patrick Flodin, um piloto que bem conhece estas classificativas, ele está uma vez mais em Portugal. Fez a sua estreia naquele rally que fez de preparação para a entrada do Rally de Portugal no Mundial, com um Subaru Impreza, também do agrupamento de produção. E desde logo surpreender pelo andamento. Ele tinha participado ainda em muito poucos rallies, nomeadamente na Suécia e na Finlândia. Era um piloto nórdico muito jovem e desde logo impressionou bastante nessa primeira presença aqui no Algarve. Vamos recordar a classificação quando acompanhamos Armindo Araújo no final desta especial. Sebastian Loeb é o líder com 1 segundo e 6 décimos de vantagem sobre Mikko Hirvonen. Dani Sordo está na 3ª posição a 15 segundos e 4 décimos do companheiro de equipa. Depois Peter Solberg no 4º lugar, já a 1 minuto e 7 segundos. Seguem-se Matthew Wilson na 5ª posição. Henning Solberg ultrapassou Evgeny Novikov nesta classificativa, passou para o 6º lugar, o piloto do Ford. Isto porque Evgeny Novikov teve um furo e com isso caiu para o 7º lugar. Evgeny Novikov fez um péssimo tempo com esse furo, perdeu quase 2 minutos para Sebastian Loeb. A seguir a Evgeny Novikov no 8º lugar vem Mats Hostberg e na 9ª posição o piloto do Zimbábue, Konrad Reutenbach. Quanto a Armindo Araújo, à entrada para esta classificativa, o piloto português ao volante do Mitsubishi, quando vemos agora aqui no lado superior da imagem, no lado direito da imagem, Khalid Al-Qassimi a chegar ao final da classificativa, com a indicação que fez o 9º tempo, uma média inferior àqueles que têm feito aqui 88,7 km por hora. Do lado esquerdo da imagem temos Armindo Araújo acompanhado pelo helicóptero da RTP, os técnicos da Pirelli aqui a verificarem o pneu dianteiro esquerdo e a verem a pressão do pneu dianteiro esquerdo do Ford Focus de Khalid Al-Qassimi. Armindo Araújo que se encontra na 12ª posição da classificação geral, atrás de Patrick Flodin e à frente de Brede Nilsson. Aquilo que se verificou foi que, António, os principais carros que poderiam fazer frente aos Mitsubishi, que eram os carros de categoria S2000, o carro de Sandel, não é? Patrick Sandel, um acidente violentíssimo logo na primeira classificativa de ontem. E depois o de Bruno de Magalhães, o do português, que estava na liderança também dos portugueses e também do agrupamento de produção, quando teve problemas com a bomba de água ainda nas especiais da manhã. Bruno Magalhães foi forçado
a abandonar o Rally, porque o motor ficou danificado e depois, para participar no Super Rally, tinha de mudar o motor, o que não é permitido pelo regulamento. De facto, Bruno Magalhães, uma vez mais, com muito azar nessas grandes provas internacionais, mostra andamento, está na frente e depois, por um furo, por um problema de motor, acaba por desistir. É de facto extremamente negativo para o piloto da equipa oficial Peugeot, que tem dominado por completo a cena nacional e que merece, como há pouco referi, uma oportunidade internacional e um projeto, nomeadamente em termos de IRC do Intercontinental Rally Challenge, para o campeão português, que bem tem tentado essa oportunidade. Mas na fase atual, com a crise a acentuar-se, é natural que as dificuldades em termos de apoios sejam cada vez mais escassas. A pena é que Bruno Magalhães esteja longe dos grandes palcos internacionais, onde poderia, obviamente, evoluir. E Armindo Araújo a aproximar-se do final da especial, aqui com o terminado 11º tempo para Armindo Araújo, ele que agora vai ser entrevistado pelo João Paulo Almeida. João. Nesta altura, Exatamente, o bicampeão nacional está a chegar neste momento aqui ao final e aproveitamos enquanto aqui uma pequena paragem para ele tirar o capacete e o Sam Rams. Como é que foi estas duas primeiras especiais da manhã? A primeira especial não correu bem, não ganhámos o ritmo certo, perdemos muito tempo. Foi culpa minha, talvez um bocadinho seguro demais. Agora atacamos um pouco mais, deve ser um tempo melhor comparado com os adversários, mas no fundo nós também estamos a fazer o nosso rally, ainda falta muito tempo. Não estamos a fazer mais do que o que fizemos, é o nosso ritmo adotado para esta corrida, a nossa tática delineada para esta corrida, portanto está a seguir tudo aquilo que tínhamos combinado. E a nível do carro, tudo está bem? Tudo está bem e exatamente isso, o carro tem que estar bem até ao final. O rally só acaba no último. O objetivo será manter os primeiros lugares na produção, ou não, Armindo? Todas as corridas que eu entro é para ter o primeiro lugar, mas eu prefiro ganhar o campeonato a ganhar o Rally de Portugal. muito boa sorte. Eu acho que esta declaração espalha bem aquilo que temos estado aqui a dizer esta manhã, António, em relação ao Armindo. Sim, o objetivo de Armindo Araújo é obviamente o Mundial de produção. As provas são apenas 6, importa garantir... Nós gostávamos muito que o Armindo, de facto, ganhasse a produção aqui em Portugal, sentíamos certamente muito orgulhosos, mas também se ele sair daqui com 8 pontos e passar para a liderança, é também um belíssimo resultado, ou mesmo até um terceiro lugar. Para além, enfim, de todo o lado sentimental de que uma vitória aqui no Rally de Portugal possa constituir, acho que Armindo Araújo e Miguel Ramalho merecem já um triunfo significativo no Mundial de Produção, sobretudo pelos bons desempenhos que têm tido. Patrick Flodin, com 18 minutos 43 segundos e 8 décimos, o tempo gasto por Flodin nesta classificativa de Almodóvar, a primeira passagem. Flodin no final desta classificativa. It's hot here. Yes. Oh, Everything okay? no, the stage was okay, but it's very, very hot. And without any problems, and the time was quite okay, and I think we are in the lead, so that's good. Yeah. Big attack this morning? Not so big, but I was pushing without taking a risk. But then I don't want to go any faster now. Yeah. E as palavras de Patrick Flodin, que acabou por nos dizer que de facto está muito calores nesta classificativa e que de facto andou no máximo. Ele ganhou aqui mais quase 3 segundos. Armindo Araújo, vemos aqui a classificação após esta especial, a classificação geral. Sebastian Loeb está na liderança com 1 segundo e 6 décimos de vantagem sobre Mikko Hirvonen. Passou para o comando nesta passagem, puxa primeira por Almodóvar, no terceiro lugar Dani Sordo, Peter Solberg é 4, Martin Wilson ocupa a quinta posição, Henning Solberg 6, depois Novikov, Osberg, Reutenbach e Federico Villagra na 10ª posição. Armindo Araújo a perder-se um pouco mais de terreno para Patrick Flodin. São as nossas despedidas quanto a esta transmissão em Almodóvar. Regressamos logo mais por volta
das 15 horas e 25 minutos na RTP2, para darmos aqui a segunda passagem por Almodóvar, a 12ª classificativa deste Rally de Portugal. Continuação de uma muito boa tarde. Continua a seguir o Rally de Portugal.